Olá, ilustres capricornianos, bem-vindos. Denise da Conectarium para a gente falar sobre o seu horóscopo do mês de junho, que é um mês super importante. Vamos falar de temporadas de eclipses, onde caem para o signo de Capricórnio. Primeiro de tudo, queria reforçar que nada substitui seu mapa de nascimento. Aqui é um norte, a gente pegando a técnica do horóscopo e mostrando para vocês onde caem os planetas no céu para o seu signo, tá bom? Também sempre lembrando de deixar no radar as características que te tornam um capricorniano, uma capricorniana. Né? O signo de terra, de estabilidade, de busca de um espaço social, né? De uma ascensão social através do seu papel. Que papel é esse na sociedade? Então, os signos de terra são estruturadores, dão arrimo, dão alicerce. Capricórnio, a gente tem falado muito do signo de vocês por conta desse montante de conjunções planetárias num signo extremamente estruturador. Então, eu estava até comentando outro dia numa live que parece, né, um teor negativo, mas não é. Tudo isso está acontecendo em 2020, sob uma conjunção em Capricórnio, porque é um signo que mexe com a estrutura, com a base, e é nas bases que a gente precisa mexer, fazer a lição de casa, a moda capricorniana, que é com estrutura, entendendo qual é o dever, sabendo se está bem feito, né? Não deixando nada mole, sem sustentação, né? Então essa questão da sustentação, da base, o suficiente para conseguir subir e ascender socialmente, é o grande papel do capricorniano, né? Então não perder isso do seu radar, isso é o que te torna quem você é, e nós precisamos dos 12 signos, graças a Deus a gente tem essa diversidade de elementos, de signos, de abordagens, tá bom? Mês de junho, então vamos lá, vou fazer primeiro uma explicação básica sobre a temporada de eclipses que a gente está começando. Normalmente os eclipses acontecem numa dobradinha, eles vêm numa dupla, com intervalo de 15 dias entre eles. Como 2020 de normal não tem nada, eles estão vindo num trio. Então a gente tem 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Eclipse, pessoal, é um alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol. Sempre muito estudado, sempre com muito chamando nossa atenção, desde a antiguidade, porque onde tem eclipse tem um jogo de luz e sombra e tem algo que fica obscurecido, que chamava muita atenção dos antigos, né? E se dizia antigamente, bem antigamente, que o véu entre os mundos ficava mais fino na temporada de eclipses, né? E a gente está mais vulnerável, como se a gente tivesse com uma ferida mais aberta. Os temas que acontecem na época de eclipse são temas que normalmente têm desdobramento. Então a gente calcula astrologicamente com alguma diversidade de opiniões aí, mas dentre 1 até 6 meses de duração um tema, até o próximo eclipse, para os temas se desdobrarem. Ou seja, vale a nossa atenção e a nossa intenção nessa fase de eclipse para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida, tá bom? Eu vou começar, até antes de falar dos eclipses em si, falando dessa temporada onde a gente está. Quando eu falo temporada, pessoal, sempre iniciando com a lua nova. A lua nova é o início de um novo ciclo, onde a gente consegue colocar sementes, a natureza está propícia ao plantio, e é o início daquele ciclo lunar, para a gente entender que área está acionada para o seu signo. Essa temporada que a gente está geminiana começou com a lua nova no dia 22 de maio, a 2 graus de Gêmeos, que cai para o signo de Capricórnio na área do dia a dia, do cotidiano, da organização das tarefas, né? Então, entender ali o que está sendo acionado nessa dinâmica do dia a dia, né? Para a gente começar a contextualizar esse período que a gente está geminiano. Quando eu falo área do cotidiano, é a área de tudo que a gente tem que fazer para que a nossa vida funcione. Por isso também é a área da saúde, do bem-estar, porque quando a gente tem saúde, quando a gente está bem com a gente mesmo, isso envolve alimentação, então temas que podem estar na sua cabeça, né? Alimentação, as diferentes áreas, engrenagens da vida, né? As tarefas que a gente tem que cumprir para que ela deslanche. Então nessa área tem vários símbolos aí dentro, né? A área dos colegas de trabalho, subordinados, empregados domésticos, até animal de estimação está contemplado dentro dessa área, saúde, bem-estar. Então, pensando que luz é essa, que novas intenções, que novo processo pode estar acontecendo com relação a essa área. Quem está ali também facilitando, trazendo uma facilitação para vocês, é a Vênus, que é a pequena benéfica no zodíaco. Então, Vênus vem trazer uma facilitação, vem trazer uma harmonia. Ela está passando por essa área num período estendido, porque a gente está pegando uma época de retrogradação, né? Quando o planeta parece estar andando para trás, ele fica mais tempo numa área, num signo.
Então ele tá ali, Vênus está em Gêmeos ali nessa área do cotidiano para vocês, de 4 de abril até 7 de agosto. E essa fase de retrogradação, de 13 de maio até 25 de junho, primeiro pegando os temas de Vênus, que são temas de afeto, de relacionamento, de troca, de dinheiro, de recurso. Então, no céu para todos nós, está pedindo uma revisão. Revisão de como a gente se relaciona, como estão as parcerias, como que as trocas estão se dando. Então, tudo isso está sob revisão geral. E no caso de vocês, essa ordenação do dia a dia, esses temas ligados a tudo que eu comentei, envolvendo saúde e tudo mais, está sendo de alguma forma revisado, reolhado, né? Revisitado de outra maneira. Quando a gente fala nessas retrogradações, a gente está revendo, tá bom? Então essa é a lua cheia com eclipse. Eu queria comentar... Ah, desculpa, essa é a lua nova. Esquece que eu vou começar a falar dos eclipses, nessa casa do dia a dia. Vamos lá. Falando dos eclipses agora. Lua cheia, dia 5 de junho, a gente começa uma temporada de eclipses, e aí eu queria comentar um pouquinho, porque os eclipses, eles caem por 1 ano e meio numa dobradinha de signos, né? Num signo no seu oposto, um signo no seu oposto. Vocês ficaram em voga, né, por conta de conjunções planetárias em Capricórnio e porque os eclipses estavam caindo no eixo Câncer-Capricórnio por 1 ano e meio. Essa temporada vai ser o último toque, os 2 últimos eclipses vão cair nesse eixo Câncer e Capricórnio por uma última vez. Eu vou explicar. Esse do dia 5 começa o primeiro toque num eixo diferente, né, do céu para vocês. Então começa a ser acionado, estava muito em evidência vocês, né, diretamente acionados na etapa anterior dos eclipses, e os relacionamentos também estavam muito em evidência. E agora começa a tocar esse eixo do dia a dia, que eu acabei de explicar, do cotidiano, que vai estar os próximos eclipses pegando essa área, do cotidiano, de uma visão micro, né, dessas várias ordenações da vida, né, versus uma busca por espiritualidade, por entender coisas que nos ultrapassam, por entender esse universo do além, digamos assim, né, que vai envolver fechamentos de ciclo, memórias antigas, entender aquilo que a gente não controla. E como vai acionar esse eixo? Agora está começando essa fase de eclipses nesse eixo. De agora até o início de 2022. Então, é meio que entender o que é o micro da sua vida, né? Esse ambiente do cotidiano, que vamos dizer que é uma realidade microcósmica aqui, versus um macro, que envolve um entendimento de coisas maiores, de coisas que estão além do controle. Eu quero frisar essa frase, porque eu sei que para Capricórnio, quando a gente fala da falta do controle, dá uma vontade de se segurar na cadeira, né? Então é a busca de algo maior, é o entendimento do inconsciente, entendimento de coisas que estavam aí. Quando a gente fala dessa seara do que nos ultrapassa, que envolve a questão do inconsciente, envolve temas que estão aí com você presentes, estão mexendo muito mais do que você imagina, mas que você não tem visibilidade. Quando essa área mais inconsciente é acionada, você começa a ter mais noção dessa seara inconsciente. Inclusive pode vir necessidade de se isolar, necessidade de meditar, é uma necessidade de se esvaziar, de deixar aí o que não serve mais, nesse sentido que é fechamento de ciclo. A gente vai falar muito disso ainda, tá? Eu só queria dar essa informação que esse eixo vai estar acionado daqui para frente. Então, esse eclipse do dia 5 é um início para vocês, vai apegar já essa área mais inconsciente. O que será que está sendo acionado aí? Né? Uma necessidade de introspecção, de esvaziar-se, de entender as coisas sob outro prisma, como se o que a gente tem à nossa mão, mundano, não servisse tanto mais. Precisa ir além. Alguma coisa acontecendo aí na sua vida que te exija uma introspecção, que te exija ir buscar, fazer essa busca mais espiritual, tá bom? A gente vai falando sobre isso. Bom, fique atento. Lua nova, aí o outro eclipse do dia 21 de junho é uma lua nova. Lembrando que as luas novas são luas de novos inícios, da gente plantar semente, da gente começar novos processos. E vai ser aquele último toque nesse eixo, você no mundo versus o outro, né? Aqui pega a sua casa de relacionamento, de parceria, esse do dia 21. Que novas sementes você pode colocar com relação à parceria, relacionamento, como essa troca se dá?
Quem tá ali também dando uma forcinha é o intelectual, Mercúrio, o pensamento, a elaboração mental, Mercúrio transitando por essa área dos relacionamentos, que pode estar trazendo mais conversa, mais troca, exigindo mais um tete-a-tete, uma amizade, quem sabe, né? Uma revisão, porque ele também vai retrogradar. Então ele está passando, a mente passando, né? O pensamento voltado para o relacionamento de 29 de maio até 5 de agosto. E é um período mais expandido, porque Mercúrio costuma ficar rapidinho numa área, mas ele vai ficar mais tempo ali, porque ele retrograda, ele dá a impressão de estar andando para trás. De novo, revisão da forma como você vê os afetos, de como você vê a parceria, as sociedades, o outro na sua vida, de 18 de junho até 12 de julho. Então é o momento de repensar isso, esse lugar da parceria, tá bom? Marte, ação, impulso, defesa do eu, né? A gente se defende. Marte é a nossa ação, aquilo que a gente põe gás nas coisas, mas também é como a gente se defende, portanto também tem um quê de agressividade, de competição, de embate. Ele é meio soldado, soldadinho no zodíaco. Ele tá passando agora, nesse mês de junho, pela área da comunicação, do mental, também a relação com irmãos. Marte ali dá maior atenção, né, para essa parte da fala, da troca, o cuidado com as palavras, porque como ele é um impulsivo nato, né, então pode sair palavras tortas ou mal pensadas, ou por impulso, ou pode trazer um certo embate ou competição, ou desafios com relação com irmãos, parentes próximos. Então essa área está ali evidenciada, mas também uma energia, como você se comunica, né? Os contatos acionados, você está precisando divulgar alguma coisa que dá para tomar vantagem dessa energia para você divulgar um trabalho. Você também pode canalizar esse Marte para aprender algo diferente. Tem alguma aula que você queira fazer online, alguma coisa que você queira aprender, ou queira ensinar, ou queira escrever. Então essa seara da comunicação acionada e pensa como você pode viver isso, gastar essa energia de Marte de uma forma construtiva e não brigando, né? Que ele traz um embate e as figuras que estão ali dentro dessa área tá mais para irmãos e parentes próximos, então, e vizinhos, enfim, os arredores, né? Vizinhança, briga de condomínio, enfim, cuidar dessa parte, tá bom? Um spoilerzinho é que Marte, que é esse soldado, ele vai ficar no signo que ele rege, que é Áries, mais forte, mais cheio de armaduras, por 6 meses. Ele vai retrogradar, então ele vai ficar do final de junho até, gente, 6 de janeiro de 2021, até dia de Reis, atravessando para você, do signo de Capricórnio, esses 6 meses na área da família, do doméstico, do lar. Então vamos lá. Marte passando por ali, eu vou comentar mais no mês seguinte, para não ficar muito longo esse vídeo, porque é a temporada de julho, mas eu só queria fazer esse spoilerzinho, porque é uma área de interioridade, é uma área do doméstico, da família. Então vamos desdobrar isso no mês de julho, mas de repente pensando em bens imóveis, em troca de residência, o cuidar para que esse Marte combativo não traga mais briga no ambiente doméstico, que sim você usa essa energia de uma outra forma para canalizar as suas emoções, talvez trazendo mais coisas que estavam ali paradas, porque é muita interioridade, a gente com a gente mesmo, então mais expressão de mais raiva, de mais impulso. Então vamos pensar em como canalizar isso de uma forma construtiva, usar essa energia que Marte vai trazer por 6 meses para essa área de interioridade de uma forma bacana, tá bom? Então eu vou falar bem mais disso no mês de julho. Bom, fechando aqui com vocês, a gente tem o terceiro eclipse de lua cheia no dia 5 de julho. E aí também é o último nessa dobradinha Câncer e Capricórnio. Agora ele cai em Capricórnio, a 13 graus de Capricórnio, pegando esse seu momento como se fosse uma lua cheia, né? E é de eclipse, lembre que o eclipse tem desdobramentos, mas esse seu estar no mundo, como você se coloca no mundo, e a gente, né, que eu comentei que pegou várias conjunções ali também, nessa forma de se projetar, de estar, de se individualizar, até da forma física, como se apresenta, né, mudar visual, enfim. Então é um último toque ali nessa forma como você se apresenta, se individualiza, está no mundo, como atua, como se vê e como é visto. Então tudo isso sendo revisado.
E ali eu queria comentar que a gente tem uma dessas grandes conjunções acontecendo que são super importantes, que é Plutão e Júpiter, que estão em Capricórnio. Eles se encontram de novo, eles estão se encontrando ao longo de 2020, em abril, agora final de junho e novembro. Esses dois estão dizendo o seguinte, pessoal. Júpiter, que é a nossa expansão, junto com esse gigante que é Plutão, dizendo assim, você se expande, você vai conseguir se expandir se você depurar, se você deixar ir, né? Abandonar o que não serve mais. E aqui está tendo uma grande revisão da personalidade, do ser. Como é que você é? Como é que você atua? Então agora ele está falando, olha, precisa limpar, como eles estão se encontrando, estão tendo uma reunião, fazendo um face-to-face, aí eles estão falando, precisamos abandonar coisas, precisamos mexer no que está embaixo do tapete, Plutão. Plutão é o que a gente colocou ali, não quer ver o que estava oculto, o que estava por baixo. É preciso olhar para que vocês depois consigam estruturar essa expansão um pouquinho mais para frente. Né? Em dezembro, Júpiter encontra Saturno, e aí é o momento de colocar essa expansão de uma forma muito mais estruturada, tá bom? E aí vai mexer mais com a questão de como você produz, questões financeiras, né? do recurso, das ferramentas que você usa para produzir, enfim. Mas antes de mexer com essa parte material de recursos, precisa limpar a forma como se vê, né, depurar temas que de repente estiveram ocultos aí de você mesmo, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer a parceria, a audiência, te convidar para também seguir no Instagram, tá aqui, né, o Conectarium. Se você quiser entender mais sobre o seu mapa individual, tiver vontade de entender sobre a sua individualidade, o seu mesmo de nascimento, me manda uma mensagem, talvez lá no Instagram seja até mais fácil, ou por aqui, para que a gente possa conversar se você tiver esse interesse. E dizer que eu te vejo com certeza para a gente falar sobre o mês de julho, tá bom? Obrigada, beijo e até lá!